Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, né? Mas hoje eu vou gravar aqui para o YouTube. Faz muito tempo que eu não alimento o meu canal, é um canal pequeno, né? Rubens Sampaio, destinado a pregar a palavra de Deus, o evangelho genuíno, né? E desfazer muita coisa errada, né, que ensinam sobre a palavra de Deus nesse mundo, né, eletrônico, principalmente. Existem muitas pessoas, né, que algumas de má fé, outras por ingenuidade, outras porque não conhecem, não estudam, né, não se dedicam à leitura bíblica, não conhecem a Bíblia inteira, né, que é dever de todo cristão genuíno conhecer a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que só lê Salmo, tem gente que só lê umas promessazinhas, né? Que só quer bênção, né? E outros só leem o Velho Testamento. Estão muito atrasados, né? Que nós já estamos há mais de 2025 anos no Novo Testamento. Jesus Cristo já veio, já fez a sua parte, né? O Velho Testamento é mostrando a história, né, da criação do mundo, da criação do homem, do relacionamento de Deus com o homem, dos homens para com Deus, como é que deve ser, né? E vemos que desde o começo o homem acabou se desviando, acabou desobedecendo a Deus, se afastando de Deus, né? Adão e Eva, os patriarcas, né, embora tenham sido grandes homens de Deus, muitos fizeram a coisa errada e acabaram desagradando a Deus, afastando Deus do povo e afastando as bênçãos de Deus para com o povo, né? E o meu intuito é mostrar a palavra de Deus como ela é, né? A palavra de Deus verdadeira, como ela é, né? Como ela deve ser pregada, deve ser ouvida. Eu não prego com base em teologia, porque eu conheço a Bíblia antes de conhecer as teologias dos homens, né? Não estou dizendo que é errado estudar teologia, eu estudo, eu tenho básico em teologia, comecei o bacharel, mas não terminei, né? E ainda mais agora que eu vejo que a teologia, principalmente eu sou assembleiano, no meio assembleiano está se tornando muito duvidosa, né? Porque nós, assembleianos, somos adeptos à interpretação correta da Bíblia. Nós aderimos à interpretação genuína da palavra de Deus. E de uns anos para cá, nós vemos, através da teologia dos homens, uma proximidade com teologias que não são assembleianas, não são bíblicas, que pregam outras coisas diferentes de nós, acerca da salvação principalmente, né? Muitos dizem que cada um tem a sua teologia, cada um interpreta de um jeito, a Assembleia de um jeito, a Presbiteriana de outro, a Católica de outro, a Espírita de outro, a não sei o que de outro. Eu digo não. Nós não podemos interpretar diferente uns dos outros. A interpretação tem que ser a mesma. E se a Assembleia de Deus
ela reclama que tem a teologia verdadeira, ela não pode aceitar outras teologias. E coisa que eu vejo que está acontecendo, que estão aceitando a teologia calvinista reformada. Estão aceitando a teologia calvinista reformada. Nos seminários teológicos das Assembleias de Deus. Eu não posso falar de todas, porque eu não estudei em todos os seminários teológicos do Brasil, mas pelo menos aqui em Fortaleza, Ceará, o negócio está feio. Pelo menos aqui em Fortaleza, Ceará, o negócio está feio. Porque eu me congrego num bairro, né, de Fortaleza, não vou falar aqui para não identificarem diretamente a igreja, né, ou as igrejas, mas eu me congrego aqui num bairro de Fortaleza. E há 20 anos eu me congreguei na Madureira, né? E aqui no bairro de Fortaleza, a liderança da Madureira, do bairro, não falo nacionalmente nem regionalmente, porque eu não me congreguei na sede estadual, né? Que é ali no Carlito Pamplona, das Assembleias de Deus de Madureira, aqui no Ceará. É ali no Carlito Pamplona. Eu não me congreguei lá, eu acredito, ou não sei se o calvinismo está lá enraizado como está aqui no bairro onde eu moro. Aí saí da Madureira por causa disso, né? 20 anos de Madureira. Tinha passado outro pouco tempo, um ano na igreja assembleiana do Ministério Montes, né, o pastor Osíris. Me converti ali, né, lá no bairro Demócrito Rocha, onde eu morava. Morei por 33 anos da minha vida. 33 anos eu morei ali. E aos 26 aceitei Jesus, me converti, né, verdadeiramente. E comecei a minha caminhada, né? Comecei a caminhar. Conhecer a Bíblia, orar, jejuar, buscar a Deus, fazer a obra, evangelizar. Logo, logo busquei o batismo com o Espírito Santo. Aos 2 meses de crente fui batizado no Espírito Santo, em uma vigília, onde fazíamos ali em cima do morro, na Barra do Ceará, para evangelizar no Carnaval. Obra essa que era muito criticada pelos líderes, né? Mas homens de Deus lideravam esses evangelismos, né? Irmão Luciano, hoje é pastor Luciano, o irmão Neto, que também se tornou pastor ali na Calcaia, Parque Leblon. Uma vez fomos ali visitar a igreja dele. E esses eram os líderes, né? Na época era irmão Neto, irmão Luciano. Hoje são pastores. Hoje eu também sou evangelista nas Assembleias de Deus. Mas estou sem exercer a minha função, porque saí da Madureira e fui para outro ministério, né? Saí da Madureira depois de 20 anos de Madureira, passei um ano antes dos 20. Passei o meu primeiro ano na Assembleia de Deus Montes, pastor Osíris, né? A sede ali na rua 15 de novembro, onde nós nos batizamos nas águas ali, eu, meu irmão e a minha prima, né, novos convertidos. E logo estávamos envolvidos na obra de Deus. Eu também logo estava envolvido na pregação da palavra de Deus. Li a Bíblia no meu primeiro ano de crente por mais de 3 vezes.
né? Eu peguei a Bíblia e fui ler. Li a Bíblia inteira. Já comecei bem, não comecei não? Lendo a Bíblia, orando todo dia, várias horas por dia, de madrugada, louvando a Deus, né? Indo para a igreja, fazendo evangelismos constantes, vigílias. Isso há 25 anos atrás, né? Aqui em Fortaleza, Ceará, era muito bom a gente ser crente. Hoje em dia, claro que ainda é bom, mas eu vejo um esfriamento da igreja nos últimos dias, nos últimos anos, né? E esse esfriamento, é claro que ele se deve por conta de muitas coisas, né? O esfriamento espiritual de um crente, né? De uma igreja. Aí tem vários fatores que vão esfriando esse crente, vão esfriando essas pessoas, vão esfriando as lideranças, né? Vão esfriando comunidades inteiras. E se nós não cuidarmos, nós seremos crentes nominais, crentes só de boca, crentes superficiais. Como nós vemos muitos que se dizem cristãos, né? E eu sou muito crítico do catolicismo romano, que para mim é uma religião muito fraca. Sempre foi, sempre será e é cada vez pior, embora pareça que está bem, por causa que a idolatria, ela sempre se renova. Ali não é cristianismo, é a idolatria, sempre se renova. Sempre estão inventando novos ídolos, novos cabeças para encabeçar essas idolatrias, encabeçar movimentos idólatras, como teve um agora aqui. Nós estamos no dia, se eu não me engano, no dia 28 ou 29 de julho. Deixa eu ver aqui no meu calendáriozinho. Hoje é terça-feira, né? Ou é quarta? Não sei mais nem que dia eu tô, que eu tô em casa com o braço quebrado. E tô meio assim, né? Muito tempo em casa, só em casa. Eu acho que hoje é 28. Eu vou dizer que é de 28. Aí, recentemente teve um evento aqui católico, muita gente, né? Eles chamam até o CEL, que é o condomínio espiritual Uirapuru, né? Aqui perto da minha casa. Estou quase entregando aqui a minha localidade. Eu moro perto desse céu, né? Eu moro perto do Castelão. Já estou quase entregando aqui a minha localidade. Mas vamos lá. E esses esfriamentos estão acontecendo, principalmente nas igrejas que eram mais avivadas, que eram mais fervorosas, nos crentes mais fervorosos. Inclusive eu me considero só o bagaço agora. Em comparação ao que eu era antigamente. Parece que com o tempo, né, você vai também amadurecendo mais, você casa. Eu não era casado, passei meus 6 primeiros anos de crente solteiro, desempregado, eu não tinha emprego. Era uma dificuldade muito grande para mim, por causa da vida pregressa, né? A vida de pecado lá no mundo, eu perdi muito da minha vida econômica, vamos dizer assim, né? Embora tenha trabalhado, estudado, mas perdi muito por causa de farra, de amizade, de falsas amizades, né? De gastar o tempo com as coisas do mundo, né? Me converti a Jesus, aquele fervor, aquele primeiro amor, aquele batismo com o Espírito Santo, irmão, que hoje as igrejas não têm mais. Por isso, é uma das causas do esfriamento. As igrejas não incentivam, ou os líderes, vou falar dos líderes, porque as igrejas a gente parece que está falando de todo mundo, não, mas os líderes
são os principais culpados por causa do esfriamento da igreja. Você pode ver nas cartas de Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, e hoje eu queria falar um pouco sobre o Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Nós vamos ler um pouquinho. Capítulo 13 fala das bestas, né? A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, né? E eu quero falar da besta que subiu da terra. Já a gente fala, tá certo? Que aqui é Bíblia pura. Eu estou só introduzindo aqui, já está com 15 minutos de introdução e querer explicar o porquê que eu vou falar isso daqui, porquê que eu vou entrar nesse assunto, o que é que gerou eu falar sobre esse assunto, né? E ensinar, ou voltar a incentivar, né, os crentes, os líderes principalmente, a voltar, como diz a carta a Éfeso, voltar, se arrepender, se lembrar de onde cair e voltar ao primeiro amor e às primeiras obras. Voltar a fazer o que fazia, porque hoje estão buscando muitas inovações. E não dá certo inovação. A obra de Deus ela tem que ser feita da maneira correta. A obra de Deus ela tem que ser feita da maneira bíblica. Não é por inovação de homens, modelos de homens. Como eu critico também muito o G12, com as suas células. Por quê? Porque é modelo de homem, cheio de erros. O G12, propriamente dito, hoje já tem várias versões do G12. MDA, M12, um bocado aí. Células, onde eles ensinam que todo mundo é líder. É uma das heresias do G12, todo mundo é líder. Todo mundo não. Deus deixou uns para líderes e outros que sejam liderados por esses líderes. Nem todos serão líderes, porque senão quem vai liderar quem? Né? Aí a gente vê o que é que acontece. Um não aceita o outro, uns fofoca do outro, uns quer ser mais do que o outro, porque todo mundo é líder. Eles todos querem ter autoridade, né? E na igreja temos hierarquia. Outra causa que a igreja está sofrendo é que não se respeita mais a hierarquia, não se respeita mais os pastores, principalmente os obreiros não respeitam mais os pastores, muitos, não vamos generalizar, mas muitos não respeitam mais os pastores, não obedecem mais à palavra de Deus, mas querem estar ali pousando como obreiros. Querem estar em cima do púlpito sentado com as pernas cruzadas. Eu sento com as pernas cruzadas. Mas não é por isso não. Entendeu? Cada minha coluna que dói demais. Aí muita gente pode pensar, por que é que esse pastor senta com as pernas cruzadas? Cada minha coluna. Eu sinto muita dor nas costas. Aí fico lá, ou ficava, né? Porque eu saí do quadro de obreiros da igreja onde eu estou, justamente por causa do que eu estava falando no começo. O calvinismo entrou nas igrejas. O calvinismo já está nas igrejas, nas Assembleias de Deus. Nas outras nem se fala, nessas igrejas novas, que não tem uma maturidade, não tem raízes, essas igrejas novas. Aí pegaram, se aliaram logo aos calvinistas, aos presbiterianos, né? Infelizmente, se aliaram às pessoas erradas. E o que estamos vendo hoje é consequência, né, do esfriamento das Assembleias de Deus, das igrejas genuinamente pentecostais. Porque antes, ainda hoje há, né? Não vamos dizer que não há o Pentecostes, tá certo? Não vamos dizer que não há manifestação do Espírito Santo de Deus. Não vamos dizer que não há totalmente
né? A falta do batismo com o Espírito Santo, é a falta dos dons espirituais, porque há sim, é claro, até nas igrejas modernas, eu acredito que há a manifestação, né? Por causa de um ou de outro, né? Que vai ali, que passa por ali, ou que está ali, já vindo de outra igreja pentecostal, já recebeu dons, já foi batizado com o Espírito Santo, já tem o dom da pregação, tem o dom da cura, tem o dom da profecia, né? Tá certo? Então ainda há a manifestação de dons. Ainda tem crentes sendo usados na face dessa terra. Mas, de um modo geral, né, a frieza, ela está terrível, matando a fé do povo. Tudo que nós adquirimos, espiritualmente falando, é pela fé. Tudo que nós adquirimos é pela fé. Você pode ir lá, né, em Hebreus capítulo 11, você vai entender o que eu estou falando. Eu não vou ler porque é muito grande, né? Mas só o versículo 1 já diz, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que, na tradução que eu gosto, que é Almeida Revista e Corrigida, diz, das coisas que se não veem, ou nas coisas que não se veem, ou nas coisas que nós não estamos vendo, mas pela fé nós acreditamos e cremos em Deus que nós vamos ver. Se nós orarmos, a Bíblia diz, se você pedir, Ele vai te dar. É Ele que vai te dar. Eu já pedi muito, pense no crente pidão. E peço não coisas materiais, ou até peço, né, emprego, a gente pede essas coisas, né, para melhorar. Mas já vi muita coisa acontecer. Já vi muita gente ser curada, muita gente ser liberta. Já vi muita gente ser batizada com o Espírito Santo. Eu orando pelas pessoas e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu já vi curas instantâneas e depois comprovadas, câncer maligno, pessoas saindo do hospital, né? Eu já evangelizei 6 anos ali no hospital IJF, no grande, né? A gente ia nos outros hospitais também, mas o IJF era o principal. E vi muita cura ali, vi Jesus operar, né? Através de mim e de outros. Eu vi milagres instantâneos, né? Vi milagres que também depois, né, as pessoas iam atrás de nós para dizer que receberam. Vi milagre nas igrejas, né? A gente vê isso o quê? Pela fé. Aí hoje até a fé dos líderes está minada. Agora sabe por quê? Por causa do calvinismo. Eles acham ruim, né? Muitos assembleianos defendem o calvinismo, defendem a igreja presbiteriana, defendem os pregadores presbiterianos, os teólogos presbiterianos, se espelham neles, leem livros deles e ficam querendo usar isso dentro da Assembleia de Deus, querendo usar isso numa igreja pentecostal. E a presbiteriana não é pentecostal. Nunca foi, nunca será. A não ser que ela feche as portas dizendo que não é mais, né, sorveteriana, gelada, geladeira, e agora é pentecostal. Tem a presbiteriana renovada, tem batista renovada, tem não sei o que renovada, mas você nunca vai ver uma Assembleia de Deus renovada. Porque a renovação que eles chamam é a busca daquilo que nós já temos desde o começo. Que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles vieram para o Brasil já trazendo o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, né? O poder de Deus, a unção do Espírito Santo, porque quem está na terra aqui usando a gente é o Espírito Santo. É Ele que faz tudo isso, é Jesus que batiza.
Aí diz, Espírito batiza ali, aquele ali, batiza o Rubens ali, lá no Morro da Barra do Ceará. Aí o Espírito Santo, buf, meu irmão, e é coisa do outro mundo. É maravilhoso um crente ser batizado com o Espírito Santo. Aí ele começa a produzir, ele começa a desenvolver, ele começa a deixar de ser tímido, ele começa a deixar de ter vergonha de falar. Eu sou autista, né? Eu uso esse cordãozinho aqui porque eu sou autista, de 52 anos. Tá aqui, eu uso esse cordãozinho para defender a causa de autistas também, né? Do autismo. E eu tenho muita dificuldade em falar, em estar entre as pessoas e falar. Mas, meu irmão, depois que eu me tornei crente, fui batizado com o Espírito Santo e conheci a Bíblia Sagrada, falar, pregar o Evangelho é maior do que o meu autismo. Pregar a palavra de Deus é maior do que eu, do que a minha timidez, do que a minha incapacidade de falar. É tanto que Deus diz, abre a tua boca, né, para Jeremias e para alguns outros, abre a tua boca que eu vou te encher. Abre, é só abrir a boca. Aí um crente frio, ele não abre a boca. É tanto que o pastor lá onde eu estou, né, não é falando mal, né, criticando. Eu até entendo que ele quer ver o povo avivado. Mas o povo não é avivado. O povo está sofrendo e eu tentando dizer para ele, tentando dizer para os obreiros. A Madureira estava só o bagaço, meu irmão, aqui no bairro. A igreja mais avivada era a que eu pastoreava. Tá entendendo? E eles querendo retirar o batismo com o Espírito Santo da vida dos crentes, da vida da igreja. Querendo retirar a cura, a profecia, as visões celestiais que os crentes têm. Deus dá visões celestiais para os crentes. A gente víamos muitos mais pastores sendo usados por Deus. Hoje é só a misericórdia, meu irmão, é só letra. E letra calvinista. E eu fico falando, eles não aguentam. É tanto que eles até me calaram e eu saí por causa disso. Porque eles, vocês querem me calar? Eles não deixavam mais eu pregar. Depois de 3 anos na igreja, 2 anos, aí passaram 1 ano, 2 anos, eu na igreja lá. Aí de repente parou de me dar oportunidade, me tiraram da escola bíblica. Eu sou professor da escola bíblica também. Eu não sou aquele teólogo, mas eu dou bem direitinho a aula e toco em assuntos que eles não tocam mais. Aí uma vez eu toquei no assunto das vestes, fui falar do calção, e não é pecado usar calção, a Bíblia não fala isso, e nós estamos aqui para ensinar o povo direito. Eu sei que é um costume assembleiano, a gente se vestir bem, né, decentemente, ir para a igreja decente, sem mostrar as carnes, né? Homens e mulheres, não é só mulheres não, eles falam só nas mulheres. Mas tem homem também que é todo vaidoso, né? Tem suas vaidades, mas só atacam as vaidades das mulheres. Mas vamos lá. Aí eu fui falar do calção na escola bíblica. Aí eu nem me toquei que o pastor e outro obreiro, ou não sei quem, não veste calção. Como se fosse pecado. Não é pecado vestir calção. Não é pecado vestir calção. Não é pecado ficar sem camisa. Então, pronto, a gente não pode tomar banho, né? Tem que tomar banho de roupa, porque senão a gente não vai pro céu quando estiver tomando banho, né? E esse é o legalismo que eles combatem, dizendo, não, você não pode ser religioso. Nós temos que ser religiosos. O cristianismo é uma religião.
Então nós temos que ser religiosos. Mas eles falam religioso é da maneira deles, né? Eles não enxergam a legalidade deles, como se fossem mais santos do que os outros porque não usa calção. Eu nunca entrei nessa, nunca caí nessa conversa, mas vamos lá. Já estamos há meia hora falando aqui e falando, né, da questão da frieza, da questão do que está trazendo a frieza para a igreja, e a igreja está deixando de produzir, a igreja está deixando de produzir, de fazer, de combater o pecado, combater o mal. Aí hoje as pregações não se pode mais falar contra pecado, não se pode mais falar contra isso, contra aquilo, não se pode mais falar contra idolatria, feitiçaria, macumba, espiritismo, testemunho de Jeová, mormon, adventista, igrejas heréticas, essas igrejas apostólicas. Eu pastoreando ali no Jardim Violeta, preguei contra para mim é falso apóstolo, daqui de Fortaleza tem falsos apóstolos, tem um que é o pior de todos, que ele vende unção de pastor, vende unção de apóstolo, vende unção de tudo que é por dinheiro, ele vende, e dom não se vende. Então já é um Balaão. Aí tem gente que sai da Assembleia de Deus, vai para esses embaraçados. Aí eu falei o que realmente acontece. Só falei do apóstolo, né? Não disse nem o nome dele não, mas o irmão saiu da igreja por causa disso, e com raiva, e ficou zangado comigo. Eu digo, pode ficar, mas eu falo. Eu não posso me acovardar. Eu nem sabia que ele era do apóstolo. E tinha voltado para a Assembleia de Deus, né? Mas se zangou porque eu falei que o apóstolo é herege. E é mesmo. Aí hoje não se prega mais, né? Mas depois o irmão voltou, viu? Me pediu perdão e tudo. E viu que eu estava certo. O irmão voltou, pediu perdão, e eu nem... Tudo bem. Nem fiquei com raiva dele. Mas aí não se prega mais contra a idolatria. O que é que nós vemos hoje? É quase chamando, dando a paz do Senhor para os idólatras. Quase andando de mão dada com os idólatras. Já estão andando de mão dada com os calvinistas da presbiteriana. Já estão andando de mão dadas com da prosperidade. Fala-se muito em prosperidade, né? Em muitas assembleias agora. E se não falar, o povo sai, vai para dar prosperidade. Eu digo, se depender de mim, sai todo mundo. Porque eu vou pregar o evangelho genuíno. Eu não vou pregar prosperidade, nem calvinismo. E vou pregar ainda contra os pecados. É noutra igreja que eu estava aqui, né? Perto de casa. Eu fui dar uma doutrina, a doutrina no Apocalipse. A irmã chegou para mim, pastor. Eu digo, o que foi, irmã? Nunca ninguém pregou sobre o Apocalipse aqui nessa igreja. Eu digo, misericórdia. Mas se preocupe não que eu prego sobre tudo. A Bíblia inteira pode ser usada para o ensino, né? As pessoas... Tinha um presbítero lá que ele disse que tinha medo do Apocalipse. Ele não lia o Apocalipse. Digo, valha, meu Deus do céu. Tem medo do livro do Apocalipse. Presbítero da igreja. É presbítero, que eles chamam, né? Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 em diante. Diz assim, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão,
e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. Aí aqui é onde eu quero chegar. Isso aqui é durante a grande tribulação, quando Jesus tirar a igreja da face da terra, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida de espada e vivia. Quer dizer, a segunda besta, ela veio para fazer com que o povo adorasse a primeira besta. Bando de abestado, né, adorando as bestas. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também, além dos sinais que essa imagem fazia, né, isso eles já tinham feito a imagem, para que também a imagem da besta falasse. A imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos, olha aí, todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem não adorasse aquela imagem, a besta falando mandava matar. Mata aquele povo que aquele povo não quer. Mata aquele ali que aquele diz parece que é crente agora. Na grande tribulação, isso será durante a grande tribulação, que será depois do arrebatamento da igreja na face da terra. Nós estamos no período pré-tribulacionista, antes da tribulação. E nós seremos arrebatados, a igreja de Jesus será arrebatada, aqueles que se converteram de verdade, se arrependeram de verdade, aqueles que abandonaram o pecado, todos os seus pecados, né? Aqueles que pararam de praticar as coisas do mundo, de viver segundo o mundo, de ter aquela vida mundana que tinha, como eu tinha uma vida mundana. Eu era um Zé Doidinho que andava perambulando por Fortaleza, de região metropolitana, né? Feito um abestado igual esses bestas aqui. Eu não adorava imagem, eu nunca tive uma religião definida, mas minha mãe era crente, graças a Deus ela se converteu e saiu da idolatria da Igreja Católica. Saiu da idolatria da Igreja Católica, da besteira da Igreja Católica. É interessante que a Bíblia chama de besta. E nós aqui no Ceará a gente chama muito as pessoas de abestado, né? É interessante, eu tô percebendo isso agora. Veja como é bom a gente falar sobre a Bíblia, né? A gente vai, Deus vai mostrando muita coisa pra gente. Aí a gente chama muito as pessoas aqui de abestado, deixa de ser besta, acaba besta. Tu é besta, menino. É isso aqui. Vive no pecado, eu vivia no pecado, feito um abestado. As pessoas vivem no pecado. Aí, é como a igreja tem esfriado, como a igreja tem amenizado a palavra, tem amenizado o evangelho de Jesus, principalmente as igrejas novas. Aí muita gente saiu das assembleias, aí parece que os assembleianos não têm mais fé, que Deus possa salvar mais e trazer. Fica com medo de perder para essas igrejas novas, essas igrejas embaraçadas, que é cheia de mundanismo, de prosperidade, né? De heresias. Aí ficam amenizando, parando de fazer o que fazia, parando de pregar como pregava,
parando de cobrar como cobrava, que o povo deixasse o pecado, né? E nós não podemos fazer isso, que se Deus, ele é Deus do começo até o fim. E ele manda continuar, manda pregar, mesmo que ouçam ou que deixem de ouvir. Então pronto. E eu continuo assim. Aquele crente lá de 25 anos atrás. Não é porque agora eu cheguei a um cargo de evangelista e vou ficar com medo de perder o meu cargo ou de me tirarem minhas oportunidades. É tanto que fazem isso comigo. Eu continuo pregando a mesma coisa, o mesmo jeito, o mesmo evangelho, a mesma palavra, pregando contra o pecado, contra a idolatria da Igreja Católica, contra o espiritismo dos espíritas, contra a macumba dos macumbeiros, contra as heresias dos testemunhas de Jeová, dos mormons, dos adventistas, das igrejas da prosperidade, do Edi, do Valdomiro, seja lá de quem for, das prosperidades, né? Essas igrejas aí apostólicas, igrejas de parede preta, igreja só de jovem, igreja de G12, que esse G12 foi o primeiro estudo que eu recebi, que foi sobre a heresia do G12, quando eu me converti. Eu era novo convertido, né? Eu me batizei, ou me batizaram nas águas, ali na igreja do Pastor Osíris, na rua 15 de novembro, no dia 7 de janeiro de 2001. Se eu não me engano, na mesma semana, ou no mesmo mês, teve um encontro de pastores lá. Aí quem estava lá? Eu fui lá de chinela, eu só tinha uma calça e uma camisinha furadinha, gola polo, velhinha que eu tinha, ainda me lembro. Cheguei lá, me sentei no último banco, aí fiquei, né? Aí quando o pastor Paulo Pinho, né, lá do Demócrito Rocha, ele me viu, aí fez assim. Aí eu me escondi, né? Que era só de pastores lá o estudo, né? Era a reunião de obreiros, né? Do campo, da igreja do Montese. Eu me meti no meio lá. Aí um dos estudos foi esse, sobre o G12. Nunca mais eu me esqueci que o G12 é uma seita herética. E ele falava das 12 células. Você tem que fazer 12 células numa casa. Aí tem que chamar 11 pessoas, com você 12. Aí depois disso aí cada um faz uma célula na sua casa. Aí chama mais 11 e faz, por aí vai. Até aí não tem problema, né? Até aí tudo bem. Tá certo, né? Vamos dizer assim. Mas o problema do G12 é a doutrina do G12. É a doutrina do G12, o que eles faziam com as pessoas, um tal de encontros com Deus. Quando eles ganhavam essas pessoas, né, nessas células, aí tem que batizar nas águas, tem que doutrinar, tem que, né? Aí eles faziam um tal de encontro com Deus para dizer que é o batismo nas águas, iam fazer o batismo nas águas lá. Mas também o que é que eles faziam? Regressão de vidas passadas. Eles hipnotizavam a pessoa, né? Pegavam um negócio, ficavam hipnotizando as pessoas, botavam uma música ambiente, o G12. Eu estou falando aqui porque tem gente que acha ruim também porque eu falo das células e do G12. Mas eu estou falando da doutrina do G12. Por quê? Porque eu conheci a doutrina deles. Ou uma pequena parte, vamos dizer assim, né? Porque uma pessoa que saiu de lá, que era da igreja quadrangular, o diácono Jonatas Mendonça, se eu não me engano, ele saiu de lá, porque foram fazer isso com ele.
Aí diziam que ele tinha que regredir, hipnotizar ele, né? Hipnotizar todo mundo. Todos que aderissem à nova roupagem que chegasse àquela igreja, que é a quadrangular, é a igreja antiga, né? Era chamada a Prece Poderosa aqui em Fortaleza. A Prece Poderosa. E tinha muito milagre, muita cura, muita manifestação do Espírito Santo. Era ali perto da Parangaba, ali, perto do shopping da Parangaba. E ainda tem a igreja lá, a igreja da quadrangular. Ainda tem o templo lá antigo, né? Eu passava muito em frente, mas eu não alcancei a Prece Poderosa, né? Eu ouvia dos antigos. Que os antigos diziam que a Prece Poderosa, meu amigo, que era a igreja quadrangular, era uma bomba, né, no reino das trevas. Aí depois entrou o G12 na quadrangular. Aí passaram a aceitar mulheres pastoreando, coisa que é antibíblico. Você não vai ver na Bíblia Sagrada inteira a ordenação de sacerdotisa, de pastora, de presbítera, de bispa. Isso aí não existe. Aí até a Madureira tem negócio de bispa, evangelista. Não existe na Bíblia esses cargos para mulher. O que a gente concorda é que existe diaconisa. Diaconisa existe, mas presbítera, evangelista, pastora, não existe, né? E missionária. Muitos concordam com missionária, né? Porque missionária, tudo bem, é missionária. Missionária vai fazer a missão. Mas pastora, a Bíblia não autoriza mulheres pastoras. Não é bíblico. E isso é uma das causas de esfriamento das Assembleias de Deus. Que hoje tem Assembleias de Deus que estão ungindo pastoras. Ungiram a Cassiane, parece que ungiram a outras lá. Eu não sei, tem outro nome aí, né, que são mais famosas, Aline Barros, não sei se ela foi ungida a pastora, mas a Cassiane eu tenho certeza que ungiram a pastora. Tá errado. Unção de pastor é só para homens. A Bíblia diz, olha, presta atenção, que o Velho Testamento, o apóstolo Paulo que diz, o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Vocês estão entendendo isso? O Velho Testamento, o apóstolo Paulo que diz. Depois é só você botar no Google. Hoje em dia é muito fácil achar uma passagem bíblica. É só botar no Google. Bote assim, as coisas passadas são sombra das coisas presentes ou futuras. Dependendo da versão da Bíblia, né? Tem as Bíblias atualizadas, que eu também quero falar sobre isso. Bíblia atualizada, não recomendo Bíblia atualizada, tá certo? Eu, evangelista Rubens Sampaio, não recomendo você acreditar, né, que está lendo uma Bíblia completa, atualizada. Não. Tá certo? Depois é outro vídeo, ou depois, se der nessa mensagem aqui, a gente fala. Mas eu quero falar sobre a idolatria, tá certo? Que está acontecendo. E uma das causas, eu vejo que é o esfriamento e afastamento das pessoas para com Deus, e as igrejas que têm o dever de pregar contra a idolatria não estão fazendo mais.
Antes a gente pregava mesmo. E os católicos com raiva, espírita, macumbeiro, seja lá quem for. Quem adora imagem era mais zangado com os crentes do que hoje. Aí hoje é tudo irmão, é não. Deus não aceita idolatria. Ele não aceita Baal. Ele não aceita Astarote. Não aceita Tamuz. Ele não aceita, né, os Baalins, que eram os Baalzinhos pequenos, né? A Xuxa tem o Zerê, né? O Zerê da Xuxa. Aí tinha os Baalins, Astarotes, Tamuz, a deusa Diana, né, dos Éfesos. Paulo quase morre por causa da deusa Diana. Ele foi pregar lá, o povo se convertendo e deixando de comprar as imagens da deusa Diana, deixando de idolatrar a deusa Diana. Menino, aí os cabas que faziam imagem ficaram doidos, né? É igual a igreja católica. Tem raiva de nós porque nós pregamos contra a idolatria. E preste bem atenção. Eu acabei de ler, né, aqui sobre a segunda besta, né, até o versículo 15, que fizessem com que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da primeira besta, e faz que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita. Eu estou com minha mão quebrada aqui, à direita, ou na testa. Vai ser colocado. Estou ficando assim meio desprovido aqui na frente. Mas na testa, né? Um sinal na mão direita ou na testa. Tem gente que tem uma testa boa, né, para botar um sinal. A lapa de uma testa. Principalmente quem não tem cabelo, né? Mas vamos lá. Então, a segunda besta, ela estava ali, são pessoas. A primeira besta é uma pessoa também, né? E a segunda besta, ela trabalha, que são seres, são homens endemoninhados, com que as pessoas adorem a primeira besta, que é o anticristo. Entendeu? Então o anticristo, vamos lá. Ele vai ser feita uma imagem da primeira besta. Uma imagem vai ser colocada ali. Eu não sei exatamente aonde. Eu suspeito, mas eu não sei onde é exatamente. Onde é que vai ser colocada essa imagem. Em qual parte do planeta Terra, né? Eu não sei. Se algum teólogo souber, que me diga. Mas não está bem explícito aqui, né? E esse sinal, que é o 666, só vai poder comprar e vender, quer dizer, só vai poder comercializar, comércio, movimentar dinheiro, ou não sei se vai ter dinheiro físico, ou se, não sei, ninguém sabe, tá, irmão? Eu não posso falar isso. Também não posso falar que o sinal da besta é um chip, porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz que é um sinal na mão direita ou na testa. Aí muitos é o chip, o medo do chip, pastor, o chip, lá vai o chip. Eu lá tenho medo de chip, nem eu não vou ficar. Então a igreja não precisa se preocupar com chip, nem com a marca da besta. A igreja genuína não se preocupe com isso, porque você não vai ficar. Isso aí é para quem ficar.
Isso aí é para quem se diz crente, mas não é. Se diz cristão, mas não é. Isso aí é para quem vive no pecado. Isso daí é para quem vive desobedecendo a Deus, desagradando a Deus, afrontando a Deus, que eu vou chegar lá. Com essa história de imagem de escultura, isso é uma afronta a Deus, diretamente a Deus, especificamente para Deus. Quem adora uma imagem de escultura, ele está enfrentando Deus. Quem se ajoelha diante de uma imagem de escultura, ele está dizendo que não quer Deus, ele quer aquela imagem. Tá entendendo? Aí as pessoas ficam brincando como se fosse coisa de crente, que foi os crentes que inventaram isso, que não tem problema ter as suas imagenzinhas de escultura dentro de casa, que não tem problema ter a sua devoção a esses santos, que ninguém sabe se é santo mesmo. A igreja tem que ser toda ela santa, não tem essa história de uns é santo e o outro não. De uns têm acesso a Deus e outros não. Não existe. Todos têm acesso a Deus, se for santo, se for verdadeiro, através da oração, através do contato com a Bíblia, como eu estou fazendo aqui. Quando você abre a Bíblia, você está tendo acesso a Deus. Todo mundo pode abrir uma Bíblia. Agora a diferença é obedecer à Bíblia. A Bíblia Sagrada, no segundo mandamento da lei de Deus, né, que está lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma que está no céu, que está na terra, que está embaixo da terra, que está embaixo das águas. Nenhum animal, nenhum ser humano, ele merece ser tratado como Deus. E o anticristo, a primeira besta, ele será tratado como Deus. Vão fazer uma imagem dele, vão colocar em um local do planeta Terra, e eu digo que vão ser convocadas as nações, as pessoas, para se apresentar à besta. Quem não fizer isso vai ser morto. Quem não fizer isso vai ser perseguido durante a grande tribulação. Então está na hora de você se converter da idolatria. De você se arrepender da idolatria, porque isso é um pecado mortal. É o segundo mandamento da lei de Deus. E os católicos retiraram isso da Bíblia Sagrada. Os católicos fizeram um tal de catecismo diabólico. Se você já leu o catecismo, você sabe como é. Que eu estudei em colégio de padre. Eles fazem a gente ler aquela porcaria, né? Eles fazem a gente ler aquilo dali como se fosse verdadeiro, mas não é. Eles retiram a parte. Não faças para ti imagem de escultura. Não se ajoelhe diante da imagem de escultura. Não se proste diante de uma imagem de escultura. Isso é pecado. Isso é uma afronta contra Deus. Isso é abominação para Deus. Isso é afronta a Deus. A Bíblia Sagrada diz que depois deste período da grande tribulação, haverá o milênio de Cristo. E Deus vai exterminar todos os ídolos da face da terra nessa época. Todas as imagens de escultura, principalmente a da besta, que foi usada na grande tribulação para continuar enganando as pessoas, para as pessoas receber a marca da besta. Porque eles já eram besta em adorar imagens. Já eram abestados, como a gente chama aqui no Ceará.
né? Já eram abestados, já adorava a Maria, já adorava o Antônio, já adorava o Francisco, já adorava o Padre Cício, já adorava o Damião, o Cosme, já adorava sei lá quem, o Papa, as papas, as papisas, os padres, os santos, Lázaro, São isso, São Sebastião, São aquilo, Santa Terezinha, Santa Filomena. É tanto santo, menino. Só o Papa João Paulo II, que foi o Papa que mais canonizou ou mais levantou ídolos na Igreja Católica, sabe quem foi? Foi o Papa João Paulo II. Ele levantou 482 ídolos. O João Paulo II. Isso eu sei porque eu pergunto, eu cascavio a Igreja Católica, entendeu? Eu tenho um livro de seitas e heresias, que eu acho que está com a minha netinha. O livro de seitas e heresias, eu acho que está com ela. Não, deixa eu ver, está aqui. Eu aconselho você, a ler esse livro aqui, Raimundo F. de Oliveira, Seitas e Heresias. Já deve ter umas edições mais atualizadas, né? Já deve ter mais seitas e mais heresias aí, Qual é a primeira seita que está aqui nesse livro? Não sei se dá para você ver. Qual é a primeira seita que está aí, Catolicismo Romano. É a seita mais terrível que tem na face da terra, catolicismo romano. Depois vem o espiritismo, o adventismo, o testemunho de Jeová, os mormons, o evolucionismo, né, o modernismo, a igreja do véu. Tá aqui, a igreja do véu. E eu concordo com isso. É cheio de heresia. Só Jesus, né, que é aquela... daquele conjunto Voz da Verdade, só Jesus, eles são só Jesus, que é uma seita também, o teosofismo, comunismo, olha aqui, ele considera o comunismo marxista uma seita, e na verdade porque ele é idolatrado, ele é tratado como um deus, né? O Karl Marx, aquele demônio do Karl Marx. O racionalismo cristão, que hoje tem a ciência cristã, que é daquele ator, e tem muitos atores, né, lá dos Estados Unidos, da cientologia cristã. É uma seita terrível aquilo ali também, viu? Tom Cruise, pronto, lembrei. Eu ouvi que a gente nem pode nem ficar falando o nome das pessoas, mas ele é de lá. E muitos atores são de lá, né? Ele mesmo disse que é de lá, então posso dizer também, né? Que ele não é de lá, né? Então não caia na lábia do Tom Cruise, na cientologia cristã. A maçonaria, olha aqui, a maçonaria está aqui bem embaixo. É o penúltimo, é o número 13, o número do Satanás. O número da besta devia ser 13, 13, 13. O número amaldiçoado, 13, viu? É o número 13, a maçonaria. E outras seitas e ismos modernos. Eu creio que hoje já tem mais. Tem um tal de Ial, os Ialditas, né? Que eles dizem que o nome de Jesus é porco. Eles dizem que Jesus é porco, os Ialditas. Eu conheci um colega meu, de profissão, que ele começou na igreja da prosperidade do Edi. Eu também comecei andando lá no Edi. Mas ali, graças a Deus, Jesus me tirou dali. Que é só heresia de prosperidade mentirosa. E esse meu colega era Ialdita. Eu tinha vários debates com ele lá no trabalho. E meu irmão, tenha vergonha de você chamar Jesus de porco, rapaz. Você está chamando Jesus de porco?
Meu irmão, você não tem medo não de cair duro e estatelado no chão? Mas a Bíblia, irmão, Deus, ele é tão misericordioso que a Bíblia ainda diz assim, ó, se você blasfemar contra o Pai, tem perdão. Se você blasfemar contra o Filho, tem perdão. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então deve-se ter muito cuidado. Essas seitas, eles blasfemam contra Deus. Eles blasfemam contra a divindade. Eles blasfemam contra Jesus, contra o Pai, contra o Filho e até contra o Espírito Santo. Dizendo que o Espírito Santo é usado, o Espírito Santo que nos usa é um demônio. Foi por isso que Jesus falou isso. Porque quando ele estava expulsando demônios, os fariseus dizem, olha, ele expulsa demônios por Beelzebul. Ele expulsa demônios pelo chefe dos demônios. É o chefe dos demônios que está em Jesus. Mas quem estava em Jesus era o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo está nos crentes verdadeiros e genuínos, que expulsam demônios, que curam enfermos, que operam milagres e maravilhas através do Espírito Santo. E se a pessoa disser, como muitos dizem, muitos ateus eu vi dizer, muitos católicos, espíritas, macumbeiros, até o Edi eu já ouvi falar, o Edi, que as profecias, as curas, as coisas que eram realizadas na Assembleia de Deus eram feitas por demônios, o Edi. Me lembrei agora. E é por isso que eu sou contra esses hereges, esses falsos pastores, que ensinam o povo a idolatrar, ensinam o povo a não ser um cristão genuíno. E nós estamos aqui na face da terra para ensinar as pessoas a servir a Deus verdadeiramente. E as Assembleias de Deus têm que fazer uma reforma. Eu falei aqui quando eu gravei para o YouTube, né? As Assembleias de Deus estão só misericórdia, caindo na lábia desses hereges. Caindo na lábia dos calvinistas. Caindo na lábia dos da teologia da prosperidade. Caindo na lábia do G12. Imitando essas pessoas que atacam a fé genuína em Jesus Cristo. E nós temos que fazer alguma coisa. E eu disse, né, quando eu fiz o vídeo lá para o YouTube, que eu saí da Madureira, combatendo o calvinismo da Madureira, aí chego numa igreja, encontro o calvinismo, encontro ensinamentos calvinistas, encontro pessoas defendendo o calvinismo, defendendo calvinistas. A gente vai fazer um curso bíblico, o cabra, ou o professor, né, o cabra, só cita livros de calvinistas, de teólogos calvinistas, de escritores calvinistas, coisa que nós assembleianos somos mestres na teologia. A Assembleia de Deus que criou a teologia sobre o Espírito Santo. Foi a Assembleia de Deus. E essas igrejas calvinistas, essas igrejas embaraçadas, a teologia da prosperidade, o G12, eles querem acabar com a doutrina do Espírito Santo. Mas se depender de mim, não. Se depender de mim, nós vamos acabar com o calvinismo dentro das Assembleias de Deus. Nós vamos acabar com a prosperidade falsa, trambiqueira, supersticiosa, mentirosa, né? Dentro das Assembleias de Deus. Nós vamos acabar com o negócio de G12. G12 não é nosso não, meu filho. Nós não temos nada a ver com G12. Eu estava falando do G12, né? Que o diácono Jonatas Mendonça entregou o que é que tinha lá no G12. Me lembrei de novo agora.
Mas ele diz que lá fazem regressão de vidas passadas. Nesses encontros com Deus, fazem regressão de vidas passadas. Eu não sei agora, mas na época dele, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, sabe o que tentaram fazer com ele? E ele saiu da igreja quadrangular revoltado e foi lá para a igreja que eu me congregava, do Ministério Montese. Tentaram tirar a roupa dele todinha para ungir ele. Fizeram uma roda, o G12, eu estou falando de G12. E eu falo para ensinar. Eu falo para que as pessoas acordem e combatam heresias. Não aceitem heresias, senão você vai para o inferno. Se você viver numa heresia. E o diácono Jonatas Mendonça, na época, eu peço permissão para falar no nome dele, que ele é um homem de Deus. Eu conheci, tive o prazer de conhecer. Nunca mais eu vi, faz tempo que eu não vejo o diácono Jonatas Mendonça. Uma bênção mesmo. Ele me disse isso, que tentaram tirar a roupa dele inteira para ungir ele com óleo na frente de todo mundo. Fizeram uma roda nesse encontro com Deus. Isso é encontro com Deus, irmãos? Tirar a roupa dos outros é encontro com Deus? Eu estou falando do G12, não estou falando das suas células, tá certo? Eu não sei se na sua célula faz isso, se não faz. Mas se faz, não é de Deus. Mas no G12, há 20 anos atrás, faziam isso com as pessoas. Faziam regressão, a pessoa voltava a ser criança, e diz que se a pessoa não fizesse essa regressão, ela fosse voltando, até ser um feto. E pedir perdão para Deus o que fez de pecado lá dentro da barriga da mãe. Eu digo, meu Deus, onde está isso na Bíblia Sagrada? O diácono Jonatas Mendonça me disse tudo isso. Ele me disse mais coisas, mas a conversa vai se estender muito. E eu vou fugir aqui do tema da idolatria, que está assolando o nosso país ainda, está assolando o nosso Ceará. E eu quero chegar exatamente aqui no capítulo 13 de Apocalipse, onde a gente fala da imagem que vai ser construída do anticristo, e as pessoas que ficarem aqui na grande tribulação, elas vão aceitar essa imagem. Elas vão cair na lábia dizendo que a imagem fala, que a imagem vai falar, realmente. A imagem vai falar, a imagem vai mandar cair fogo do céu e vai matar quem não receber a marca da besta lá. Diz, ei, você vem cá, pega a marca da besta. E se você disser não, cai fogo do céu e lhe mata lá na hora. Aí as outras pessoas ficam com medo, não, eu vou receber a marca da besta. E a Bíblia Sagrada diz, quem receber a marca da besta não tem mais salvação. Será um dos parâmetros para se salvar na grande tribulação. Muitos dizem que não haverá salvação na grande tribulação. É mentira. Ou é engano. Ou ele não percebe o que está falando. Ou ele só ele repete o que os calvinistas falam. Porque calvinista é bicho embaraçado. A igreja presbiteriana é embaraçada. Não acredite na igreja presbiteriana, na doutrina presbiteriana. E de muitas igrejas batistas. Não acredite. Porque eles distorcem a doutrina da salvação. Principalmente a da salvação. Que é para você tratar errado a sua salvação. O Hernandes Dias Lopes diz que você pode beber. Crente não pode beber, meu irmão. Não caia na lábia do Hernandes Dias Lopes. Eu vi que nem posso ficar falando o nome das pessoas. Mas se ele fala no YouTube, para todo mundo ouvir, inclusive eu, inclusive pessoas minhas,
inclusive crentes, inclusive jovens, inclusive crianças, inclusive pessoas que já foram bêbadas. Já pensou, uma pessoa já foi bêbada, papudinho, se converte a Jesus, para Jesus libertar da cachaça. Aí o Hernandes Dias Lopes dizer que você pode beber, irmão. Um papudinho que era viciado, que ficava se tremendo se não tomasse uma. O cabo fica falando isso no YouTube. Então eu posso falar também contra ele, que ele está errado. E eu falo. Eu tenho que falar isso. Porque eu tenho que proteger a fé genuína em Jesus Cristo, meu irmão. Nós temos que defender. E tem pastores aí babando o Hernandes Dias Lopes. Babando esses hereges. Que coisa é essa, rapaz? Nós temos que ensinar a Bíblia. E se você ensinar errado, você vai para o inferno. E quem aprender errado vai para o inferno. E nós estamos aqui, na face dessa terra. Jesus chamou a gente para ser crente, é para ensinar a verdade. Para pregar a verdade. E combater a mentira. A mentira é do diabo. O crente que mente, ele vai para o inferno. Então o Hernandes Dias Lopes está mentindo, dizendo que você pode beber. Falei. Está falado. E se ele vier falar comigo, eu não peço perdão não. Vai pro inferno. Está ensinando as pessoas a beber. E alguém tem que falar alguma coisa. Os líderes assembleianos, os líderes de outras denominações, e rejeitar esses camaradas, e não aceitar o Hernandes Dias Lopes e outros hereges como o Edi, como os falsos apóstolos que nós temos aqui em Fortaleza, falsos apóstolos, pregadores de mentira, hereges. Heresia, meus irmãos, é pecado. A Igreja Católica diz que você pode idolatrar. É mentira da Igreja Católica. É mentira dos papas. Os espíritas dizem que você pode consultar os mortos. É mentira dos espíritas. O Chico Xavier foi para o inferno. E ele está gritando lá no inferno para sair de lá agora. Pensa que é brincadeira a gente brincar com a salvação. Se você quiser ir para o inferno, que vá. Agora não venha atrapalhar a salvação dos outros não, principalmente da minha frente. Se uma pessoa na igreja, que eu me congrego, vier pregar heresia, eu digo, tá errado. Aí eles têm raiva de mim por isso, tira a minha oportunidade de pregar. Na Madureira fizeram isso. Eu pregava na igreja que eu pastoreava. Não pregava mais na sede nem nas outras igrejas que os outros pastoreavam. Por quê? Porque eu falava a verdade. Os embaraço. E eu falo contra o calvinismo. Eu espero que eles tenham abandonado já o calvinismo. Já faz 4 anos que eu saí de lá. Aí porque eu falo, porque a gente expõe mesmo a verdade, a gente é perseguido e difamado. Eles queriam me difamar. Dizer que eu saí rebelado. Não quiseram dar minha carta. Não quiseram dar minha carta de mudança. É grande coisa. A Bíblia Sagrada diz que nós somos a carta viva, escrita por Deus. Nós somos a carta viva, escrita por Deus. Não que eu rejeite a carta física para sair de uma igreja para ir para outra. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Mas como eles quiseram me difamar, queriam me disciplinar, porque eu estava combatendo a heresia calvinista deles, assembleiano calvinista, que diabo é isso, meu irmão?
Digo, vocês estão totalmente errados. E eu falei contra os líderes. O presidente do campo daqui de onde eu moro, da Madureira. Por quê? Porque eu tenho coragem de falar, não afrontando. Mas você querer me ensinar errado e querer que eu pregue errado, eles queriam que eu não pregasse mais contra batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, que eles não queriam mais que eu pregasse sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles queriam que eu não pregasse, não falasse mais. Mas toda a igreja que eu pastoreei, eu orei por pessoas e pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Como é que eu vou pregar contra? Se eu fui batizado com o Espírito Santo, e eles sendo batizados com o Espírito Santo, agora não acreditam mais nem que são batizados com o Espírito Santo. Que embaraço é esse? Quem fez esse embaraço na cabeça deles? Os calvinistas da igreja presbiteriana. E eu estou alertando o povo há muito tempo. Cuidado com a igreja presbiteriana. Cuidado com Hernandes Dias Lopes. Cuidado com Augusto Nicodemos. Cuidado com o Graconato. Cuidado com outros embaraçados aí dessa igreja. Que eles querem pregar nas Assembleias de Deus e nas outras igrejas. Mas eles não deixam a gente ir lá pregar a verdade. Lá dentro é igual à igreja católica. Eu já entrei lá na presbiteriana sede. Meu irmão, é igual. Até o altar é igual à igreja católica. É uma geladeira. E estavam lá eles e os católicos. E os crentes no meio. Assembleiano. Eu digo, nunca mais eu venho aqui. Quero uma reunião de pastores, a UMERS. E eu fazia parte dessa reunião de pastores. Eu me aliei a eles. Mas quando eu vi o embaraço, eu digo, nunca mais eu venho aqui. Porque a igreja presbiteriana é embaraçada. Ela prega heresias de perdição. E se você cair na besteira do calvinismo, da reforma, ele diz que nós somos reformados. Reformado é as suas ventas. Não existe Assembleia de Deus reformada. Não existe Assembleia de Deus renovada. Existe a Assembleia de Deus batizada com o Espírito Santo e com fogo. E nós somos uma igreja referência no Brasil. Nós somos uma igreja que fez a diferença no Brasil. É por isso que o diabo e os hereges têm raiva da Assembleia de Deus. Aí muitos não querem criar essa disputa entre igreja e igreja. Não é disputa não, irmão. É o bem contra o mal. É a verdade contra a mentira. É a palavra de Deus de verdade contra as heresias. É os homens de Deus de verdade contra os falsos. Se você prega uma heresia, você é um crente falso. Você não é um verdadeiro. Porque crente verdadeiro prega a verdade. E é isso que nós estamos aqui para fazer. E é isso que eu vou colocar no YouTube. Meu canalzinho do YouTube. Eu espero que viralize esse canalzinho. Porque aqui eu ensino os crentes de verdade. Eu sou pequenininho, né? Eu sou pequenininho, ninguém gosta de mim. Estou aqui no meu cantinho. Mas eu prego a verdade. Na minha igreja, nas igrejas que eu for chamado, para os crentes que eu conheço e para os descrentes que eu conheço. E doe a quem doer, para os idólatras, feiticeiros, macumbeiros, espíritas, os crentes embaraçados. E a Assembleia de Deus, ela não pode aceitar o embaraço. Ela tem que lutar contra o embaraço. E nós estamos sofrendo por causa disso. E os pastores ficam reclamando. Dê glória, dê glória, dê glória. Você vem para a igreja e fica calado.
Claro, meu irmão, eles não sentem a unção do Espírito Santo. Você só fica mandando ele gritar, mas não se enche com o Espírito Santo. Fica impedindo o batismo com o Espírito Santo. Eu já falei várias vezes, vamos orar para que as pessoas sejam batizadas. Cadê? Nada. Faz 3 anos que eu estou nessa igreja falando isso. Até hoje. Fizeram foi me calar, tirar o microfone da minha boca. E fizeram questão de mostrar que estavam me calando. Eu digo, tá certo. Ou então saí do quadro de obreiro, estou sentadinho lá no banco, calado. Do jeito que eles querem. Mas quem sofre são eles. Quem sofre é a igreja deles. Que é só gente saindo. E o povo precisando do batismo com o Espírito Santo. É a maior necessidade da igreja. Nos últimos dias, estou falando de igreja. Eu sei que a principal necessidade da igreja é a salvação. Mas para se manter salvo, se manter ativo, se manter produtivo, a Bíblia manda a gente dar fruto. A gente continuar dando fruto até a vinda de Jesus. E como é que a gente vai fazer isso? Se estão tirando tudo que gera energia no crente, pregando umas mensagens frias, nhenhenhen, não prega mais a sã doutrina, não prega mais o evangelho genuíno de Jesus. Você pode prestar atenção. E eu estava prestando atenção. Você vai, culto domingo, abre-se o Velho Testamento. Semana, abre-se o Velho Testamento. No outro domingo, abre-se o Velho Testamento. Outra semana, abre o Velho Testamento. Eu digo, meu irmão, não tem Novo Testamento não na Bíblia. O apóstolo Paulo manda a gente pregar Jesus. Prega sobre todo mundo, menos sobre Jesus. Prega sobre o que os outros falaram, menos Jesus. Aí bota outro para pregar Velho Testamento. Parece que o pastor não aguenta mais nem pregar. Aí ele fica botando os outros. Pregue Jesus, que batiza com o Espírito Santo. É isso que o povo está precisando para acordar espiritualmente. Para voltar a fazer a obra como fazia. Para denunciar o pecado. Para denunciar a idolatria. A gente está vendo aqui, esse assunto é importantíssimo, de Apocalipse 13. A marca da besta. A imagem de escultura que será construída para enganar os brasileiros, enganar todas as nações. O Brasil é um dos países mais idólatras do mundo, onde ainda está cheio de imagem de escultura, e é construindo mais. E eu vou ainda alertar, estão avisando. Ao construírem imagens de escultura, eles nem sabem, mas eles estão avisando e acostumando as pessoas com imagem de escultura para quando chegar a grande tribulação, as pessoas estejam tão acostumadas com as imagens, diz que é isso mesmo, é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Aí vem um líder se apresentando como Deus, como uma figura salvadora. Aí constrói uma imagem. Agora estão construindo imagem até de Satanás, vocês viram? Aqui no Ceará eu pelejei para saber onde é a cidade, mas eu não consegui ainda. Quem souber me diga qual foi a cidade que construíram aquela mãe das trevas lá. Sei o que, mãe das trevas. Rainha das trevas. É das trevas mesmo, meu filho. Porque de Deus não é não. É do diabo. A macumba é do diabo. Eles não fazem para Deus não.
Sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu falo. Já falei. Malignos. Fizeram a maior... Ela diz, né? Que é a maior imagem do diabo do mundo. Aqui no Ceará. Eu digo, ô Ceará, velho lascado, viu, meu irmão? O Ceará tá lascado mesmo. Com o 13 e agora com a imagem do diabo. Vamos ter que arrancar o 13 e a imagem do diabo agora. Meu Deus do céu. E ela é a mãe... a mãe dos políticos do Ceará. Os políticos vão lá. Eu quero saber onde é essa cidade. Os políticos vão lá, dão dinheiro a ela, para ela fazer a macumba dela, para lascar o Ceará. E eu já avisei que lá no Palácio do Planalto, o presidente faz macumba. A mulher do presidente faz macumba lá. Eles mostraram, foi na televisão, fazendo macumba. Eu digo, meu irmão, isso é uma decadência, uma abominação. É uma afronta a Deus. É uma afronta ao povo cristão. É uma afronta a Jesus Cristo. Porque, como eu falei, idolatria é pecado, macumba é pecado, espiritismo é pecado. Isso está aumentando. Tem imagem do diabo sendo feita em todo o Brasil. E vocês não estão percebendo isso? É também o diabo dizendo, ó, eu estou vindo. Na grande tribulação vou botar a minha imagem. E vocês têm que adorar a minha imagem. Não é a Jesus, não. É a minha imagem. E os brasileiros com a boca aberta. Os crentes com a boca aberta. Não prega mais contra a idolatria. Não prega mais contra as coisas do diabo. Mas eu não. E eu vou deixar esse vídeo no YouTube. Deixar esse alerta aqui no YouTube. Depois eu gravo outro falando sobre a questão da imagem no Facebook. Ou mando esse mesmo, sei lá. Mas a gente tem que gravar com o celular deitado. Não sei se o Facebook aceita assim. Gravar deitado. Então é isso. E alertar a igreja que Jesus Cristo está voltando. Já não temos mais tempo para buscar prosperidade. Já não temos mais tempo para brincar de ser crente, de arraiar de Jesus, de carnaval de Jesus, igual a Fernanda Brum, né? Diz que os crentes vão subir sambando. Só se for das ventas dela. Os crentes vão subir santos, batizados com o Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, pregando contra o pecado, pregando sobre salvação, libertação, e denunciando os pecados que afastam o homem de Deus. A idolatria afasta o homem de Deus. A feitiçaria afasta o homem de Deus. O espiritismo afasta o homem de Deus. As heresias afastam o homem de Deus. E é isso que estão fazendo com as Assembleias de Deus. Deixando a heresia calvinista entrar nas Assembleias de Deus, afastando o povo de Deus. E eu culpo os líderes, do maior até o dirigente de igreja. O líder presidente, ele tem que combater o calvinismo. Ele não pode deixar o calvinismo permanecer nos seminários teológicos das Assembleias de Deus. Eu só vou fazer teologia completa agora se tirarem o calvinismo de lá. Se tirarem o nome dos calvinistas. Aí eu faço o bacharelado.
Eu disse que ia fazer, mas não. Vou fazer agora não. O que eu preciso é da Bíblia. Se me quiser, é assim. Pois então fica este alerta para nós, crentes, nós, descrentes, vocês, descrentes, né? Para os católicos, os espíritas, os macumbeiros, tenham consciência de que estão se levantando contra Deus. Os satanistas, já tem igreja satanista no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, eu não sei mais aqui aonde no Brasil, mas no mundo aqui tem mesmo. Imagens do diabo sendo construídas, já tem no Rio Grande do Sul, já tem no Rio de Janeiro, já tem no Ceará, imagens do diabo e pessoas lá adorando o diabo abertamente. É um direito deles adorar o diabo. É. Mas eu dedico também isso a uma grande falha da igreja, que não está mais pregando contra o diabo, não está mais pregando contra o pecado. Estão pregando bênçãos, estão pregando calvinismo, estão pregando tudo no mundo, menos contra o pecado. Mas Apocalipse 13 está alertando, viu? Vão vir aí as bestas. A besta que subiu do mar. A besta que subiu da terra. E a besta que sobe do mar, ela vai ser adorada. E ela vai obrigar as pessoas a marcar a mão direita ou a testa. Quem não tem a mão direita, marca na testa. E quem não receber a marca, ele vai mandar matar. É melhor, irmão, subir agora. Isso quer dizer que o arrebatamento está perto, que a volta de Jesus está perto. Estátuas sendo levantadas no mundo inteiro. Estátuas sendo levantadas. Quando levantaram essa estátua no Ceará, foi agora. Nesse mês de julho. Agora. A do Rio de Janeiro foi há 1 ano atrás. Na do Rio, não sei se é 2 anos, mas a do Rio Grande do Sul foi há 1 ano atrás, fizeram uma lá também. Levantando estátuas no Brasil todo. Para quê? Para quando levantarem a estátua da besta, as pessoas caírem facilmente na lábia do anticristo. E nós estamos aqui para alertar a população a não cair nessa, a escapar dessa cilada de Satanás, que é a construção de imagens, adoração a imagens, a obediência a imagens de esculturas e não a Deus, a obediência à idolatria. E eu proclamo aqui e alerto os crentes a voltar a pregar contra a idolatria que assola o Brasil. Pare de pregar besteira de prosperidade. Pare de pregar besteira de calvinismo. Pare de pregar besteira de G12. Pare de pregar besteira e vamos pregar o que interessa para a salvação das pessoas. Eu vou ficando por aqui, já falei demais, 1h40. Mas dá vontade de falar mais, irmãos. Mas se o vídeo ficar muito longo, fica muito cansativo de escutar. E talvez por isso as pessoas não escutem tanto como eu gostaria que escutassem no meu canal lá no YouTube. Então eu vou deixar lá no meu canal no YouTube, vou colocar nos meus status, vou tentar mandar para o Facebook. Se você quiser ir lá,
Se você quiser que outra pessoa escute, mande para essa outra pessoa. Mande para um idólatra. Mande para um feiticeiro. Mande para um espírita. Mande para um testemunha de Jeová. Mande para um mórmon. Mande para um adventista, para a igreja do véu. Mande para um católico. Mande para um maçom. Mande para um comunista. Mande. Mande para um G12. Mande, meu irmão. Compartilhe. Ou então faça um vídeo e pregue a palavra de Deus. Hoje em dia, o campo, é o mundo, né? As pessoas. Mas tem esse campo aí que é as redes sociais. Pregue nas redes sociais. Que eu falei que eu vou agora tentar me esforçar para fazer esses canais crescerem, para pregar nas redes sociais. Porque o mais importante é a salvação. Eu agradeço aqui a Deus por ter salvo a minha vida do inferno, por ter me levantado com essa voz para pregar, por ter me batizado com o Espírito Santo e ter me dado coragem de pregar e denunciar a verdade, coisa que muitos líderes não têm mais coragem. Eles querem só receber o salário, a prebenda no final do mês. E deixa o povo bem à vontade, né? Mas eu não. Eu não dependo de salário de igreja. Eu não dependo de cargo para falar. Não dependo de microfone. Eu disse para eles: vocês estão tirando o microfone, né, de mim? Tá certo. Mas não vão me calar. Não vão me calar. Eu vou continuar pregando. Doa a quem doer. Ache bom ou ache ruim. Eu vou continuar pregando. Vocês não vão me calar. Nem na igreja, nem fora dela. Vocês não vão me calar. Eu não tenho rabo preso. Eu não dependo de salário de igreja. Eu tenho coragem de trabalhar para me sustentar e sustentar a minha família. E pregar, eu faço é pagar para pregar, se for preciso. Eu pago para pregar. Mas eu não cobro para pregar. É de graça. E vamos dar de graça para esse povo idólatra que está precisando ouvir a palavra de Deus. Para escapar das bestas. Escapar do anticristo, que está bem pertinho. O reinado do anticristo está bem pertinho. E esse vídeo eu espero que fique aí até Jesus voltar, durante a grande tribulação, para que essas pessoas, muitas pessoas que ficarem, consigam assistir esse vídeo e escapar da marca da besta. Se converter a Jesus durante a grande tribulação, porque ainda vai dar tempo durante a grande tribulação. Tá ok? Então, muito obrigado por escutar. Eu não quero afrontar ninguém. Não quero afrontar pastor, igrejas, seitas. Mas eu tenho que falar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não falar isso aqui. Porque ninguém mais quer falar, então eu falo. Tá ok? Então a paz do Senhor. Boa tarde, boa noite. Até a próxima. Vou botar lá no meu canalzinho. Vou botar o link do canal para as pessoas poderem acessar essa pregação. Tem outras pregaçõezinhas, mas eu vou me esforçar para colocar mais, para alimentar este canal com a palavra de Deus. Amém? Pois uma boa tarde
e a paz do Senhor Jesus Cristo.